Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma conversa, como é habitual, e pontualmente às 18 horas de sábado. Este sábado sem sol neste momento, já teve mais quente, ameaça chuva. Boa tarde a todos que estão neste momento a entrar para assistirem-nos. Boa tarde, Arlina. Vamos juntar-nos então a nossa família para podermos hoje falar de diabetes. Vamos tentar falar de diabetes hoje de uma forma muito suave. A Clínica Falcões também está connosco, obrigado por estar aqui presente. Vamos falar de diabetes de uma forma muito suave. Vamos falar de diabetes para que os nossos seguidores, nossos pais, etc., consigam claramente entender a problemática desta patologia. Quero dizer-vos já que é das patologias crónicas mais frequentes da idade escolar. Espero que me estejam a ouvir bem, se não retiro fones. Tânia, obrigado por estares uma vez mais connosco. E para conversarmos hoje, eu vou chamar quem mais deveria ser doutora Lisete Gervásio, que é uma colega nossa que se dedica a esse tipo de patologias, que segue crianças. Kika, obrigado por estares aqui como sempre, boa tarde. Sucessos para logo para a tua live, também vamos estar, vai ser muito interessante. Vamos também esclarecer dúvidas, tu que estás sempre também preocupada com esse tema de formação, de sinais de alerta, para podermos cada vez mais, de forma muito precoce, conseguirmos ter consciência de quando as nossas crianças estão ou não estão com algum problema. E conforme eu dizia, vamos hoje falar um pouco de diabetes, vamos falar com a doutora Lisete, vamos ter uma conversa sobre o tema, vamos esclarecer dúvidas, já sei que há muitas, já começaram a mandarem algumas questões. Diabetes parece assim uma coisa um bocadinho estranha, mas não. Mundialmente cerca de 240 milhões de pessoas sofrem da patologia. Olá, Tânia. Destas, 1 milhão de crianças sofrem de diabetes. E o grande problema de nós falarmos sobre é que realmente nas crianças a patologia tem uma forma muito particular de estar, diferente da do adulto, uma forma um bocadinho mais grave, uma forma de apresentação não aquela que é a usual que nós estamos habituados a ver no adulto, e por isso a doutora Lisete Gervásio seguramente vai nos tirar essas dúvidas todas. Sem mais demoras, passando agora cerca de 5 minutos de termos iniciado, eu vou chamar então a Lisete. Não se esqueçam, por favor, de mandar os vossos aviãozinhos, não se esqueçam de comunicar com os vossos seguidores para se juntarem a esta nossa conversa. Obrigado, back-office. Vamos preparar-nos para as perguntas, para podermos então esclarecer todas as dúvidas que os nossos seguidores, nossos pais, poderão ter. Eu já fiz o convite, vamos ver se a doutora Lisete acede. Isto se calhar é uma questão de alguns minutos para poder entrar. No entanto, vão preparando as questões, ponham as questões, por favor, na box, para ser mais fácil nós podermos responder e podermos então, de forma uniforme, tentar responder a todas, já que sábado passado foi nos mais complicados, porque houve muitas questões e eu sei que algumas delas ficaram pendentes, ficaram por ser respondidas, infelizmente. Quando for assim, mandem-nos e-mails e depois nós podemos responder noutro fórum. Eu penso que daqui a mais alguns segundos a doutora Lisete já conseguirá entrar. Deve ser um problema só de net. Foi convidada já.
Vamos ver se por aqui eu consigo chamá-la. Sim, agora consiga aceder. No entanto, quero dizer-vos que é uma patologia que existem dois grandes grupos, aí está, existem dois grandes grupos, no qual estes dois grandes grupos podem ser classificados habitualmente como o tipo 1 e o tipo 2, em que o tipo 1 é que é o mais frequente na idade pediátrica. Lisete? Olá, boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora Consegue ouvir? Lisete Gervásio. Perfeitamente, Consegue ouvir? Ok. perfeitamente, perfeitamente. Como é que está esse final de tarde? Tranquilo, tranquilo, Boa, doutor. boa. Para podermos falar um bocadinho então sobre este Sobre tema a de diabetes. diabetes, exatamente. E eu queria começar a conversa perguntando o que é isso, diabetes? Realmente, o que é isso, diabetes? Como o doutor Leite disse, e muito bem no princípio, que a diabetes parece ser uma coisa muito complicada e não é. E começo por dizer, talvez repetindo o que o doutor disse, que detectar precocemente a diabetes infantil é muito importante porque ela contribui para um rápido controle da doença e isso permite manter a criança ter uma vida igual à de todas as outras, não é? E a forma mais comum da diabetes na criança é a diabetes mellitus do tipo 1, que E o que é é. isso a diferença de tipo 1 e tipo 2? Eu já digo, doutor, eu já digo. É Boa, diabetes mellitus do tipo 1. Na diabetes mellitus do tipo 1 é a diabetes em que há uma destruição maciça das células insulínicas do pâncreas. O pâncreas é o órgão responsável para a produção da insulina, propriamente as células betas. E quando há uma, às vezes pode ser uma deficiência ou não mesmo, ou ausência, faz com que haja um aumento dos níveis de açúcar no sangue. E neste caso, havendo esse aumento do açúcar no sangue, é preciso usarmos a insulina como reposição, a insulina como tratamento de reposição. Por isso é que a diabetes mellitus do tipo 1 é a famosa chamada insulino-dependente. E a diabetes do tipo 1, também um ponto, não deve ser confundida com a diabetes mellitus do tipo 2, porque é a mais frequente na criança de tipo 1, cerca de 90% dos casos. A do tipo 2, quando é que surge? Ela surge preferencialmente na idade adulta e ela está intimamente relacionada com a obesidade, o sedentarismo, a alimentação pouco saudável. Falo de alimentação pouco saudável, aquela alimentação rica em gorduras, em hidratos de carbono, pobres em fibras. E neste caso da diabetes do tipo 2, há a síntese de insulina. A insulina está presente, às vezes pode estar de uma forma normal ou elevada, mas o órgão é que deixou de funcionar. ok? Portanto, Então, o pâncreas não funciona como deveria. isso, o pâncreas não funciona como devia. Aí a diferença entre uma e outra. Na diabetes do tipo 1, há ausência de insulina. Na diabetes do tipo 2, nós temos a insulina, mas só que não está a funcionar. Então, o que faz com que também haja o excesso de açúcar no sangue. Mas nós vamos nos cingir mais na diabetes do tipo 1, porque é a diabetes mais frequente na idade pediátrica. Não quer dizer que não haja crianças com diabetes do tipo 2. Mas é É muito raro, pouco. é raro. É isso, é raro. Esta forma do tipo 2 é mais frequente no adulto. Na criança é a diabetes do tipo 1, Então, habitualmente, no em cerca caso. de 90 a 95%, uma criança que tenha diabetes deverá fazer logo insulina. Doutor, não percebi, desculpa. Então, quer dizer, com essa explicação que deu correta, é que uma criança que seja diagnosticada diabetes
deverá fazer imediatamente insulina. Sim, doutor. Sim. Deverá logo começar com a insulina. Isto é que é Porque o normal. quanto mais, o normal é, quanto mais cedo reconhecer e quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Então, o normal E é, para reconhecer quais são estes sinais? O que é que os pais notam? doutor, é um sinais. Os pais, que são os cuidadores das crianças, são os primeiros a observar o comportamento dos seus filhos. E principalmente para as crianças mais pequenas, para bebês e crianças mais pequenas, mais novas, porque eles não sabem comunicar, não sabem expressar o que sentem. Os pais devem ficar atentos primeiro. Quando uma criança que não era assim e de repente começa a ter uma sede excessiva, esse é um dos sinais que temos que ficar atentos. Começa a urinar com frequência, mas atenção, urinar com frequência em grande quantidade. Porque às vezes alguns podem já estar a pensar, não, meu filho urina com frequência de diabetes. Não, em grandes quantidades. Vai urinando várias vezes, mas sempre em grandes quantidades. Okay. Tem um apetite excessivo, voraz. Excessivo não quer dizer que desde que nasceu o pai vai acompanhando que ele come muito, não. Há desvios. Suponhamos que era uma criança que comia uma quantidade, digamos, normal e de repente começa a comer muito. E os pais, este também é um sinal de alerta. E associado a isso, é uma criança que come muito, mas que está a emagrecer. Ok, não ganha peso. Ao contrário da Isso, outra. o emagrecimento, o apetite voraz. Uma criança que está sempre cansada para pequenos, médios esforços, ela está sempre cansada. Esta sintomatologia toda, a sede excessiva, a urina frequente, o apetite voraz, o emagrecimento, o cansaço, esta é a sintomatologia típica da diabetes. Então, se alguma criança tiver estes sintomas, devemos ficar atentos, isso deve nos chamar a atenção. Olha, surgiu-me agora uma pergunta, Lisete, que realmente eu acho que Sim, devemos esclarecer. É verdade que pode sim. aparecer em todas as idades, mas quais são as idades mais frequentes em que podemos ter os primeiros sinais de diabetes? Qual é o grupo de crianças em que mais frequentemente aparece? Pois, o grupo de crianças aparece nas crianças mais crescidas, geralmente aparece aí a partir dos 6 anos e adolescentes. Mas há crianças que têm aparecimentos em idade mais jovens. Lembro-me que já tivemos um caso cá de uma criança com diabetes a partir dos 4 meses, se não estou em erro. 4 Muito meses de vida. precoce. É muito precoce. Mas a idade frequente é a partir dos 6 anos. Olha, e o controlo qual é o grande objetivo de se controlar esta níveis de glicemia, níveis de açúcar no sangue? Qual é o grande objetivo de baixarmos esse nível de açúcar? Antes de falar do objetivo, doutor, só para dizer que depois de os pais terem aquela sintomatologia que eu falei, aí precisamos de ter a confirmação do diagnóstico. E a confirmação do diagnóstico não passa senão a detecção do açúcar, neste caso a glicemia alta no sangue. Como é que nós podemos fazer? Para aqueles pais mais treinados ou para que tenham um glucômetro em casa, pode fazer a piquinha no dedo, que isso é uma coisa simples e fácil de fazer. Ou então levar ao hospital à consulta. Se nós tivermos valores iguais ou superiores a 200 miligramas por decilitro de glicemia em jejum, aí, associado aos sintomas, aí sim podemos estar presente da De uma diabetes. criança com diabetes? Pois, então, o objetivo do tratamento qual é? Um dos objetivos importantes do tratamento é o controle da diabetes, é reduzir a gravidade da doença
e controlar os sintomas, bem como os seus efeitos colaterais, os efeitos secundários que a diabetes pode vir. Também é importante que as crianças mais pequenas, elas cresçam e desenvolvam-se normalmente, e temos que ter em conta o padrão e idade, o peso e a altura destas crianças estejam normais, né, em relação às crianças que não têm diabetes. Esse é um dos objetivos. É importante que a criança não sinta desconforto durante o dia, que não tenha sintomas durante o dia, né? Temos que promover o bem-estar geral desta criança e de saúde. O outro objetivo é para que ela se sinta uma criança normal, esteja inserida no meio da escola, na vida profissional, que não seja uma criança estigmatizada. Excluída, não é? Exatamente. Pois. E a outra chave fundamental é a vida familiar. A vida familiar é ali onde a criança deve encontrar todo o apoio. Porque a família, quando tem uma criança diabética, parece que vira tudo, né? A vida vira de patas para o ar. Os pais começam a se perguntar o que fazer, o que é que se passa, e a criança às vezes começa a sentir essa pressão também essa social pressão que existe na família. Então, é importante que ela tenha uma vida familiar normal. E outro ponto importante é a prevenção das complicações a longo prazo. Complicações estas que a diabetes pode afetar. Uma diabetes mal controlada, ela pode ter complicações a nível dos olhos, a nível cerebral, a nível do coração, a nível dos rins, a nível dos vasos sanguíneos. Então, o que nós queremos é tentar evitar que isso aconteça. Portanto, nota-se que é uma doença que, pelo aumento do açúcar no sangue, com o aumento da glicemia sistémica, depois vai atingir outros órgãos a médio ou a longo prazo. Ou a longo prazo, pois. Uma doença crônica que depois tem uma interferência em vários órgãos. Mas é difícil manter estas crianças com uma vida padrão, com qualidade? Difícil não é, doutor. Porque, olha, desculpe cortar, Lisete, mas está-me a ocorrer agora que, por exemplo, há muitos pais que dizem, ou utilizam esta expressão, não, por favor, não comas mais doces porque podes ter diabetes. Isso é verdade? Não, isto não é verdade. É um mito? Não. É um mito. Comer doces não influencia o risco de contrair a diabetes mellitus do tipo 1. Não. Tanto na adolescência como na infância. É um mito. E os pais, né, às vezes eu já ouvi muitos pais a dizerem isso, é errado. E quando uma criança tem diabetes, as outras dizem, não comas muitos doces, senão vai ter diabetes. É errado. É totalmente errado. E às vezes os pais podem cair no erro de pensar, se tivéssemos feito umas coisas diferentes, talvez o nosso filho não tivesse diabetes. Os pais não se devem culpar quando um filho tem a diabetes mellitus do tipo 1, porque nenhum pai consegue evitar que o filho possa vir a desenvolver a diabetes do tipo 1, porque essa é uma doença autoimune. É uma doença que tem uma etiologia idiopática. E nem nós, profissionais de saúde, conseguimos a prevenção da diabetes mellitus do tipo 1. Mudar essa história natural da criança, não é? Pois, mas o mesmo eu não posso dizer com relação à diabetes mellitus do tipo 2. Abrindo aqui um parêntese. Em relação aos doces. Não é que os doces causem a diabetes do tipo 2. Não. Mas o excesso de calorias que esses doces têm, que o doce tem associado a bolos, a doces, a bebidas açucaradas, o pouco exercício, às vezes associados àquelas refeições copiosas. Isto sim são diretamente relacionadas com a obesidade.
E a obesidade é um dos precursores para a diabetes do tipo 2. Mas do tipo 1 não tem nada a ver. É mito. Então, é verdade que estas crianças ou estas pessoas, de uma forma geral, deverão ter uma qualidade de vida boa, sim? E Isso. aqui, Como neste todos, né? caso, com todos, é verdade. E hoje, cada vez mais, com Covid, para aumentar, para mantermos, não é para aumentarmos, para mantermos a nossa imunidade, etc, etc, com todos, e não só para diabetes, é verdade. Agora, a minha pergunta é, o que é isso correlacionado a diabetes? O que é isso de manter uma qualidade de vida boa? Exercícios? Podem fazer? É, doutor, para diabetes, né? Nós para atingirmos, existem insulina, que é Sim. a hormona que está em déficit no organismo e nós devemos repor, não é? O exercício físico e a dieta. Começando a falar da insulina. A insulina que a insulina que nós usamos, neste caso, é uma insulina que é feita laboratorialmente. Alguns problemas de internet. Como é que eu vou dizer? Sim. E existem vários tipos de insulina no mercado. E a gente faz vários esquemas de tratamento com insulina. O exercício físico é importante. O exercício físico por si só não trata a diabetes, mas auxilia, né, no tratamento da diabetes. E a dieta. Existe um mito de que o doente diabético deve fazer uma dieta específica. Isto é mito. O doente diabético, como todos nós, devemos até cuidado com a nossa alimentação. Mas nós não devemos ser rigorosos e dizer é diabético, só tem que comer o arroz light, o leite light, as bolachas integrais. Não. Tem que Pois, ser porque uma aí tem que dieta haver um regrada. equilíbrio, porque até essas crianças, como disseste inicialmente, não são, estão mais emagrecidas até. É um dos sinais que Pois, aparecem, e nós não queremos emagrecê-las mais ainda, claro. não é? Então, a dieta delas é uma dieta que deve ser rica em proteínas, na verdade, e deve haver um equilíbrio entre os hidratos de carbono, não é? Eu já aconselho, às vezes, se puder evitar as frituras, melhor. Mas se não, Diminuí-las. há que doseá-las. Pois, há que doseá-las. Suponhamos, se é uma criança que come 2 colheres grandes de funs, que é o funs, vamos falar da nossa cultura, né? Sim, sim. O funs, em vez de comer 2 colheres de funs, ela pode comer 1 colher de funs. Ela tem que saber as quantidades em que ela come. Isto é que é importante. Há um mito que não pode comer saladas. Não, ela pode comer. A salada até ela pode comer, que a salada não aumenta em nenhum momento a glicemia. A salada não, as verduras, digo, neste caso, não aumenta a glicemia. A Olha, carne também então não aumenta a glicemia. quanto mais comer, mais insulina tem que fazer. Não tão necessariamente. O que aconselha é que o diabético tenha pelo menos no mínimo 6 refeições dias. Destas 6 refeições, nomeadamente o pequeno almoço, o lanche entre o pequeno almoço e o almoço, o jantar, tenha o lanche da tarde, o jantar e às vezes algumas crianças é necessário uma ceia. Uma E ceiazinha que chega para evitar as hipoglicemias noturnas mais depois. Sim, doutor. para essas 6 refeições, habitualmente quantas vezes essas crianças fazem insulina? Pois, a insulina a gente faz de acordo a temos que ter
um série de fatores. Às vezes existem no mercado não, existem vários tipos de tratamento. Há quem opta por a 2 doses de insulina e essa dose de insulina é a que eu adoto por causa das nossas características cá no nosso país. Existem as doses o esquema de 3 doses e o esquema de doses múltiplas. E quando este das doses múltiplas faz-se a insulina rápida, a insulina rápida, que é uma insulina que a gente administra sempre antes das refeições, que ela tem um pico, atinge um pico de 10 minutos e o seu efeito máximo é de 1 hora. Vai fazendo as insulinas ultra rápidas ou a insulina rápida, é o que a gente usa. E também auxiliamos a uma insulina basal. Esta insulina basal que pode ser dada uma vez dia, de manhã ou à noite. Mas quando é várias vezes, por causa das refeições, vai-se usando as insulinas rápidas, neste caso. Olha, como é que nós gerimos isso depois na escola? Pois, outro passo está ali, este é muito importante, este ponto, doutora, obrigada pela pergunta. Gerir na escola, porque existe um tabu muito grande na nossa sociedade, né, com as crianças com diabetes. E às vezes os professores não aceitam, não fogem, né, lidar com este tipo de situações. É uma coisa muito simples. Os pais devem ser os nossos auxiliares diretos, devem saber fazer as coisas. E devemos falar com os professores. Os professores devem saber que a criança é diabética. Sendo uma criança diabética, os pais têm que lhe dizer qual é o regime de tratamento desta criança. É uma criança que às vezes é preciso ser picada várias vezes ao dia, tem que fazer a insulina, que às vezes o horário da insulina é um horário que a criança está na escola. Então, os professores devem saber fazer, não é? Devem querer aprender a fazer as coisas. Para auxiliar a criança. Para auxiliar a criança, sim. Que é muito importante que a sociedade esteja envolvida, a sociedade em que a criança está no meio, o meio da criança, a sociedade em que a criança está inserida, esteja toda informada, né, para ajudar. Ok. Nós todos devemos ser promotores da saúde para podermos participar de maneira efetiva para melhorar esta criança e para ajudar essencialmente as crianças com menos idade que não conseguem por si só utilizarem as seringas, os instrumentos de medição da glicemia, etc, etc. Depois temos outro problema, não é? Que as crianças mais carenciadas poderem armazenar essa insulina, porque o armazenamento de insulina requer frio, requer determinadas condições. Você, com alguma experiência nisso, tem sofrido também, Lisete, na pele, esse problema destas crianças que não podem ter ou não têm condições de ter estes medicamentos em casa? Doutor Leite, sabe que esse é o nosso prato do dia a dia. Principalmente as crianças que eu atendo são crianças, que digo, mais carenciadas. Crianças que têm poucos meios, né? E às vezes os pais não têm uma geleira em casa. Às vezes eles conservam as insulinas na geleira do vizinho. Então, o que é que eu aconselho? Pode-se conservar numa caixa térmica, existem aquelas, eu não sei como é que se chama, não sei se vou dizer reservatórios, para fazer gelo. Reservatórios, como é que se chama, sim, doutor? Não para sei. manutenção, sim. Percebo. Aqueles reservatórios para manutenção do frio. Pois, aqueles reservatórios para manutenção do frio. Então, podemos fazer com estes reservatórios de gelo, a insulina dentro de uma caixa,
térmica, mas não vamos pôr elas por cima do gelo, não. Elas têm que estar protegidas. Podemos pôr numa tigela ou pôr num outro recipiente qualquer e pôr os recipientes de gelo que é para conservar a insulina. E para os que têm um freezer em casa, a conservação ideal da insulina é na porta. Na porta da geleira. A insulina não pode estar congelada, porque se ela congela, ela perde as suas propriedades. Ela deve ser congelada, ela deve estar só no frio. A porta é o sítio menos fresco, digamos assim, da geleira. Então é aí onde ela deve ser guardada. Ok? Realmente está a ser interessante ouvir isso e beber um bocado da tua experiência, Lisete, porque com 1 milhão de crianças mais ou menos detectadas com insulina, dependentes de insulina ou diabetes tipo 1, é realmente uma corrida todos os dias em tentar ultrapassar os problemas que advêm. E um outro problema que eu tive a pensar que realmente vocês poderão ter, quem lida com essas patologias, será o problema da medição, não é? Porque as seringas, etc., são seringas não usuais, não são seringas habituais, não são as seringas que fazemos as injeções intramuscular, etc. E é preciso também saber medir corretamente para não haver problemas na dosagem e a posterior. Sim? Sim, está me ouvindo? Sim. Ouço, agora ouço. É preciso medir Uhum. corretamente e às vezes temos essa dificuldade. Sim, a medição correta é importante. Realmente, os insumos cá no nosso país são escassos e alguns são caros. A diabetes, sendo uma doença crônica, devia ser uma doença que tem a participação do Estado, não é? O Estado subvenciona os insumos e a medicação do diabético, porque tem que se fazer várias picas ao dia. E as seringas de insulina, como o doutor disse, não são seringas normais, são aquelas pequeninas, doseadas, que não são estas iguais que a gente vai para o hospital fazer uma injeção de pirona ou qualquer coisa. Não. E são insulinas que aparecem pouco. Então, o que é que eu aconselho? Para aquelas pessoas que não têm possibilidade de estar a comprar de ter várias seringas, elas podem usar pelo menos uma seringa para 2 dias. É Depois de possível? aplicar, é possível, sim. Ela pode para 2 dias e depois guardar, mas depois destes dias tem que descartar e usar outra. Mas agora já aparece mais, já quem tem possibilidade das canetas, as canetas de insulina. O que é isso, Muito mais. canetas? As canetas de insulina, elas como se fosse. Eu não tenho aqui, mas vou exemplificar com a minha caneta. É como se fosse uma caneta, ela já vem doseada. É muito mais fácil de administrar e de aplicar, porque tem a agulha muito pequena e a gente tem a parte inferior, a gente vai regular a quantidade de insulina que queremos dar e vai dando. A caneta pode durar uma semana ou um bocadinho mais, dependendo da dose de insulina. A única coisa que às vezes vamos mudar é, como sempre, tem uma agulha específica, mas essa agulha também podemos mudar. Podemos, por exemplo, se um dia se tem que fazer a insulina, eu não vou estar, piquei agora, mudei e vou por outra, não. Eu posso usar a mesma agulha para o dia inteiro. Ok. E mudar no dia seguinte. Muito mais rentável. Também É muito mais rentável, sim. Há também, e penso que não seja mito, a possibilidade, ou a relação, não é a possibilidade, a relação de que estas crianças que são insulinodependentes ou diabetes tipo 1 têm um grande fator hereditário. Sim? Isto é verdade ou somente acontece nas outras, do tipo 2? O que é que existe disto de hereditariedade
e diabetes? Doutor, é um bocadinho verdade. Tirando a diabetes do tipo 2, a diabetes do tipo 1 também é. Acontece muitas das vezes que se nós tivermos pelo menos 2 familiares diretos que tenham diabetes do tipo 1, a probabilidade de um dos meus filhos ter a diabetes é de mais ou menos aí 30 a 40%. Quando só existe uma pessoa com diabetes do tipo 1 na família, a possibilidade de ter diabetes é de mais ou menos aí 10%. Mas existe assim alguma correlação entre a hereditariedade. Por isso Apesar de... provou-se também que os gêmeos, por isso é quando um gêmeo o outro quase inevitavelmente também o será. Sim? Também, pois, é. Não tanto, mas às vezes sim. Quando forem gêmeos, há a probabilidade de um ter, assim, é Portanto, verdade. cada vez mais começo a perceber, e agora depois de termos conversado, obrigado Zélia por esta força, realmente está a ser uma conversa muito esclarecedora, e estamos a tentar falar o mais básico possível para ajudarmos os nossos seguidores. Os papás, sim. Exatamente, que poderão estar-nos a ver agora em direto ou poderão aceder ao nosso canal do YouTube e poderão ver a posterior, ouvir e ver ao posterior esta conversa, mas realmente é complicado uma criança ter diabetes, porque, Lisete, como é que nós controlamos esta criança que vai para a escola, que come o lanche da amiga, que também vai à casa da avó e que os avós, como nós sabemos, na sua maior parte deles, cedem aos pedidos. Portanto, o controlo das crianças é muito mais difícil do que nos adultos, parece-me. Embora penso que haja adultos muito mal comportados. E ainda por cima, a crescer essa dificuldade, são elas que mais utilizam insulina. Pois. Realmente, doutor, é um bocadinho complicado. E tratar a diabetes não é preciso uma equipe multidisciplinar que é para tratar a diabetes. Por isso é que eu disse que todo mundo deve estar inserido. O mundo da criança, não é? Todos devem estar inseridos a falar a mesma coisa. A questão profissional trata da diabetes o pediatra, o endócrino, tem que ter a nutricionista, que é para ir orientando o sono, para fazer uma dieta daquelas para emagrecer, rígidas. E outro fundamental e importante que deve nos auxiliar é a psicóloga. Para dar esse substrato psicológico à criança, que geralmente é estigmatizada, que pode estar afastada da sociedade, que é vista como uma coitadinha, que os colegas têm muita pena porque veem ela picar várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Umas vezes para medir a glicemia e outras vezes para fazer a insulina. E é importante que uma criança com diabetes que vai à escola, ela diga aos colegas que é diabética. E o professor tem que saber e tem que auxiliar. Tem que dizer, porque há aquele mito que muita gente às vezes pensa, tem diabetes e as pessoas pensam que diabetes é uma doença infecciosa. Não é uma doença infecciosa. Portanto, não é contagiosa. Isso, não é contagiosa. Para os adultos pode parecer óbvio, mas as crianças ou os adolescentes jovens às vezes podem pensar que não. Então é importante esclarecer isto. E aconselha-se a esclarecer logo no princípio em que ela é detectada a diabetes. Porque mesmo quando a sociedade em que ela está inserida souber, ela terá a ajuda de todo mundo. Porque ali são os colegas que irão policiá-la. Quando ela começar a te ver, quando ela começar a estar a sair da regra, são os colegas que vão dizer, não, tu não podes fazer isso, tu não deves, tu fazes isso. Agora, olha, está na hora, que muitas das vezes são eles que auxiliam ao tratamento. Então, é importante, não se deve esconder a doença, porque muitos dizem, não, o meu filho é diabético, ninguém pode saber. Não, tem que saber que isso ajuda. Olha, e ela estará melhor inserida
aí nesta sociedade. Ela sentirá que ela é igual a todos os outros, não é? Uma Sim. coisa muito perigosa e que realmente eu temo muito nesta doença é a má medição, e às vezes não é só pela má medição, mas depois também porque não cumprimos em regra aquilo que tu disseste bem, aproximadamente as 6 refeições diárias, é quando nós inserimos muita insulina e este açúcar pode baixar bruscamente a valores que podem dar precisamente aquilo que é o oposto. É uma criança que está habituada a ter valores de açúcar, valores de glicemia muito alto, e porque por algum motivo este açúcar reduziu consideravelmente. Pois, esta é uma das complicações da insulina, que nós chamamos a hipoglicemia. Então, a hipoglicemia acontece às vezes não só por dar muita insulina, mas às vezes há casos em que acontece que a criança até pode ter fazer as coisas certas, mas o exercício físico exagerado também pode baixar muito a glicemia. Mas existem alguns sintomas que é para a gente reconhecer, para saber o que é hipoglicemia. Geralmente a criança começa com tonturas, algumas, às vezes umas começam com perca da força muscular, outras referem dor de cabeça, uma dor de cabeça não tinham, às vezes começam com uma sudorese profusa, ou uma sonolência, ou uma... Astenia, etc., não é? A criança Isso, quer brincar irritabilidade, são menos. coisas que a gente deve... Pois, estava bem, mas de repente começa com esses sintomas, então são coisas que a gente deve prestar atenção. Ao medir a glicemia e nos deparamos com a hipoglicemia, atenção que a hipoglicemia tem hipoglicemia leve, moderada e grave, não é? Para uma criança diabética. A hipoglicemia leve, quando temos valores inferiores a 100, para uma criança diabética, inferiores Sim. a 100 e superiores a 78 miligramas por decilitro. A moderada é que vai de 65 a 70, mais ou menos. E a grave é quando temos valores agora, né, inferiores a 50 miligramas por decilitro ou 45 miligramas por decilitro. Aí podemos estar a falar em já uma hipoglicemia um bocadinho mais grave. E que nestes casos, às vezes, a criança pode levar ao coma, não é? Pode inclusive entrar em coma. Portanto, os efeitos da diabetes são a longo tempo, mas os efeitos colaterais do tratamento são de forma imediata. São de E forma aí a imediata, necessidade isto. logo de introduzirmos açúcar nesta criança, a necessidade dela comer, a necessidade às vezes de termos que induzir açúcares pela veia, etc, etc. Portanto, o doseamento é muito importante, correto? O doseamento da insulina é muito importante. Mas às vezes o que causa a hipoglicemia pode não ser só a falta de doseamento. Às vezes devemos ver a forma onde foi aplicado, porque a insulina é feita subcutânea. E vocês, não é? vocês ensinam as crianças a fazer esse tipo de injeções a partir de que idade? As crianças começam a aprender a partir de elas têm que ser autodependentes dos papais. Uma criança ali, geralmente a partir dos 8 anos, ela já deve começar a ser ela a fazer... A injetar. A injetar. Pode não conseguir fazer as picadas no dedo, mas tem que começar a aprender a fazer as injeções. Porque é uma injeção simples, é subcutânea, não tem riscos graves, não é? E se ela souber, ela vai fazer ela lindamente as injeções.
Olha, eu que tenho medo de injeções, esse lindamente aqui comigo não cabia muito bem. Porque, mas por isso eu Não, tenho o um grande doutor, respeito, tenho um grande respeito por estas crianças que realmente. não, o doutor repara, a injeção é subcutânea. Sim, Então, sim, sim, sendo sim. subcutânea, é uma injeção pouco dolorosa porque não vamos Sim, sim, atingir sim, sim, sim. muitas terminações nervosas. Agora, se fizer muscular, aí sim, é que ela vai dizer que não quer mais fazer não quer mais fazer as injeções, não é? Mas, Olha, e que a longo prazo, de forma crónica, eh, quais são as consequências desta doença? Estas crianças, quando adultas, o que é que podem vir a ter por sofrerem de diabetes? é sim. Não ter, porque se for uma criança diabética bem regrada, aqui a regra fundamental é ter as coisas bem feitas. Fazer a insulina corretamente, associar exercícios físicos e a dieta. Ter uma vida regrada. Se ela tiver isso, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Pode ser mãe, pode ser miss, pode ser tudo o que quiser. Mas, se for uma criança que tem incumprimento na terapêutica e que não faça bem as insulinas e não esteja a ser muito bem seguida, aí ela pode ter complicações a longo prazo. Uma das complicações, a primeira complicação das crianças que mal controladas é a cetoacidose diabética. O que é isso? A cetoacidose diabética é quando existe um aumento, quando as crianças não estão a fazer a insulina corretamente, a glicemia está alta, a nível metabólico nós vamos ter um pH que vai estar alterado e o bicarbonato, isso a nível metabólico, é um bocadinho mais falar, também vai estar já viveram essa experiência em que a criança tem um quadro, assim, de repente, que começa com... Tem aquele típico do que eu falei, da sede excessiva, fazer muito xixi, comer muito, tudo isso, associado muitas das vezes a uma dor de barriga Inespecífica. inespecífica, ter vômitos inespecíficos. Uma criança diabética, quando começa com vômitos, quer dizer que ela pode estar em cetose diabética e muitas das vezes há crianças que estão desacordadas ou estão em coma e são levadas para o hospital, que precisa-se de regularizar Estes esta, iões, este estes metabolismo. iões e neste caso vai-se precisar de fazer, numa primeira fase, a insulina endovenosa. Mas as outras complicações a longo prazo, que as crianças podem ter, uma das complicações é cegueira, que como eu disse, pode afetar os olhos, que pode dar a cegueira. As crianças diabéticas podem afetar os rins, fazendo com que elas tenham alguma insuficiência renal. A nível dos vasos, e acho que muita gente já ouviu falar e já vê quando diz, não, ela é diabetes, é uma ferida que não cura. São aquelas feridas que aparecem nos pés e que são feridas de difícil, não digo tratamento, Cicatrização. cicatrização. Por que há essa difícil cicatrização? Porque o sangue, que eu digo, está docinho. E então o açúcar atrasa um bocadinho, vai retardar um bocadinho o processo de cicatrização. Então por isso é que elas têm. Alguns até que chegam a ser amputados, não é? Porque a ferida depois pode formar-se pode ser úlceras e o destino final é ser mesmo amputado um dos membros. Isso Então, principalmente nos membros inferiores. agora eu penso o que é que eu passei em relação a isso e realmente eu devo ser protegido por alguém.
É que a minha avó, quando nós éramos pequenos e tivéssemos algum corte, ela estancava com açúcar. Então, isto não deve ser feito, não é, doutor? Não, não. Porque realmente, não sei se sabe, mas até hoje, Não, sim, ainda uso, há muito dizer que põe açúcar para cicatrizar ou para estancar. Não, para estancar a hemorragia, ok. para estancar a hemorragia. Então, Uhum, isto não deve ser utilizado, e aqui vindo de uma especialista não. reconhecida na nossa sociedade, a doutora Lisete E, Gervásio, doutor ela Leite, afirma neste momento quanta que honra. açúcar nas feridas não é para ser Não, usado. Não é para ser usado. não. Muito bem. Antes de terminarmos, eu queria que realmente. Já, Pois, o pois, tempo passou rápido. o tempo é assim. O tempo atraiçoa-nos para nós envelhecermos mais rápido também e darmos lugar a essa juventude que vem cá atrás e que tem uma força e nós Uhum. temos uma grande esperança nelas. Mas antes de terminarmos, eu queria que você me dissesse duas coisinhas só em relação ainda ao tema que estamos. Doutor, desculpa, não ouvi, não percebi o que disse, ouvi com falhas. Com raças, com sexo, com estratos sociais, podemos apanhar todos ao mesmo nível, da mesma forma. Estamos todos expostos a ter. Os meus filhos poderão ter da mesma forma ou a mesma probabilidade de ter que os filhos da minha irmã que estão no Canadá. Alô? Estou a ouvir um bocadinho com cortes, mas o que eu percebi, o doutor está a dizer se isto não tem raça, não tem. Realmente, doutor, a diabetes não tem raças, não tem religião. Raças não digo tão, mas não tem extrato social, não tem religião. Pode ser filho do ministro ou filho do camponês. Todos estão suscetíveis a apanhar até diabetes, porque essa é uma doença que a gente não controla, é uma doença autoimune. Então, qualquer um de nós, ou qualquer de nossos filhos, pode vir a ter diabetes. Mesmo o meu pode vir a ter e eu não consegui controlar. O Já sexo também não? quanto. Eu não. Não. Posso, Refiro-me. Tanto rapazes como meninas podem apanhar da mesma forma. podem apanhar da mesma forma, sim. Não tem predileção do sexo. Ok? Porque realmente eu vejo, se calhar porque também devem vir mais vezes as consultas, eu tinha a noção que os rapazes fossem em maior número, mas parece-me que não. Não, não. São iguais. Assim, eu não tenho ainda um estudo assim, bem definido, mas daquelas que eu acompanho, a proporção é igual entre E a rapazes literatura e também diz que raparigas. não é? Sim. Fala um bocadinho que os americanos poderão ser mais Tem propensos, mais propensos a diabetes do tipo 2. sim, A e, diabetes do tipo 2 e a raça negra também, e a mais raça propensa negra. para a diabetes do tipo 2, mas assim, são aqueles desvios, né, para dar mais preferencialmente. O que se vê, isso acho que foram estudos já antigos, porque se fizermos um estudo novo, acho que se vê que não tem predileção de raça, cor, não. Ok? Lisete, é com muita pena que eu te deixo, é com muita pena mesmo que eu tenho que me despedir. Até estava a gostar. Pois, Estava com medo falta. no princípio, mas afinal É uma eu conversinha. gostei. É uma conversinha Pois, de nada, tá bem? É uma conversinha pois. desta, esta também, tal como as outras, muito, muito importantes. Portanto, Uhum. aqui só para realçar que os sinais clássicos não têm a ver na criança com obesidade de uma forma direta.
comer muito, urinar muito às vezes e em muitas quantidades e beber muita água podem ser a tripla de chamar a atenção e poderá estar associado a isso também algum emagrecimento desta criança. Portanto, só quero fazer, doutor, desculpa cortar, só quero fazer de aqui maneira nenhuma. um lembrete, né? Que esse devemos ficar bem mantidos. Se for mantido um bom nível de glicemia no açúcar nas crianças, elas poderão ter um padrão de vida normal, tal como as outras crianças. É importante o envolvimento de toda a família e da comunidade em que essa criança está inserida. E também é importante saber que a falta do controle dos níveis de açúcar e o inadequado, como é que posso dizer, o esquema inadequado de insulina, neste caso, impedirão que essa criança terá um equilíbrio metabólico e que ela corre risco de descompensação, né? É importante que a gente tenha em atenção isso, fazer as coisas bem e que tudo correrá bem. A diabetes não é um bicho de 7 cabeças, às vezes parece ser, mas quando as coisas são bem feitas, as coisas fluem naturalmente. É preciso ter este em conta. E quando se tem diabetes... E algum rigor, não é? Também pois, na alimentação, na qualidade de vida, na horas qualidade, de sono, na qualidade de vida. sono, o que é que E comemos. outra coisa importante é levar regularmente o filho à consulta. Essa é uma coisa importante. Olhamos para aquelas análises, é preciso olharmos de uma forma geral, porque às vezes já há indícios de dizerem que essa criança poderá estar a começar a desenvolver um quadro de diabetes e poderá passar-nos de forma menos clara e menos atenta para este tipo de doenças. Existe, é a doença crónica mais frequente na idade escolar, existe no adulto com 400 e tal milhões, existe em pediatria com cerca de 2 milhões, existe principalmente nas crianças que vão entre os 4 a 6 anos como o pico. Estas crianças também poderão ser entre os 10 e os 14 anos o segundo pico da doença. O segundo pico da doença, é aí sim. Portanto, cabe a todos nós promotores de saúde, cabe a todos nós professores, pais, educadores, estarmos atentos para esses sinais que a excelentíssima minha convidada, doutora Lisete Gervásio, acabou aqui de enumerar. Beijinho grande, Lisete. Obrigado por ter estado aqui cerca de 1 hora conosco. Peço desculpa por ter roubado, entre aspas, a tua família, o teu bem-estar. Beijo aos teus filhotes que se deram a mamar. É bem-estar de todos, né, doutor? É bem-estar de todos mesmo. É para ajudar todos. Até eles ganham com isso. Exatamente. Beijinho, tchau, Lisete, pode sair. Vemo-nos então para a próxima semana. Obrigado. Beijo grande. Vemo-nos então para a próxima semana novamente aqui pontualmente às 6 da tarde. Podem ter acesso a esta conversa com a doutora Lisete Gervásio na nossa página do YouTube. Não se esqueçam de poder ainda dentro neste fórum mandar-nos algumas questões que ficaram pendentes por ser respondidas. Espero que tenhamos atingido os nossos objetivos, que tenhamos esclarecido aquelas dúvidas que mais importunavam. Boa noite a todos, cuidem-se, não saiam de casa, os casos de Covid continuam a aumentar. Boa noite.